Uma pesquisa feita em Harvard com mais de 75 mil pessoas que já tiveram contato por uma central de atendimento pelo telefone chegou em duas grandes conclusões cruciais. A primeira conclusão é que encantar o cliente não está relacionado à fidelidade ou atender ele bem, e sim a reduzir o esforço desse cliente. E a segunda grande dica que eles chegaram é que reduzir o esforço é o que correlaciona à fidelidade. Então esse é o grande objetivo, redução de esforço. A grande questão é, como que eu faço para reduzir esse esforço? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente isso. Olá, tudo bem? Eu sou o Renan Fernandes, eu sou gerente de marketing aqui na Movidesk e eu vou te trazer 5 grandes pontos para você atuar em cima daquele esforço que eu acabei de te falar. A primeira grande dica é sobre prevenção, a segunda é sobre esforço cognitivo, a terceira é como a gente minimiza a troca de canais, a quarta é sobre trazer feedbacks e a quinta é como que a gente otimiza tudo isso em uma atitude. Sobre prevenção, então vamos entrar e falar só sobre isso. Quando eu falo sobre prevenção, é para você trazer um ponto de vista de prevenção não somente para que o cliente está passando naquele momento e que aquilo não aconteça, mas também para que você previna problemas futuros que possam acontecer com aquela ação e com aquele momento em que aquele cliente já esteja falando com você ao telefone. Por exemplo, se muitos clientes seus reclamam ao adotar o seu novo produto e eles têm dificuldade em ativar aquele produto ou começar a usar, talvez essa seja uma prevenção que você possa levar para o time de vendas ao vender aquele produto. Esse tipo de resolução antecipada permite duas grandes coisas. A primeira é a economia de tempo e a segunda é a economia de esforço, que por sua vez garante fidelidade, assim como eu já falei lá no início. A segunda grande dica é sobre esforço cognitivo. E no estudo que eu citei lá no início do vídeo, cerca de 24% das ligações viviam um descompasso entre o atendente e quem estava recebendo a ligação. Basicamente, o atendente respondia de uma maneira em que o receptor não estava pronto para resolver. E a grande questão é como que a gente resolve isso, como que a gente conecta essas duas coisas, como que a gente alinha essas expectativas. A ideia é que você divida o seu usuário em personas, em clusters ou em processos, usuários, tipos de usuários diferentes. E não só isso, que você saiba também fazer as perguntas certas para encontrar esse tipo de público. Então pense o seguinte, existem 4 grandes tipos de receptores no telefone. Existe o artista, existe o reflexivo, existe o analítico e existe o objetivo. Para cada um desses 4 você vai ter que ter um discurso e um objetivo, uma diferenciação na sua comunicação. A ideia aqui é dar uma mescla entre objetividade e quantidade de informação que você pode passar. Isso faz muita diferença no momento de atender ao telefone, certo? Ao invés de eu falar para um cliente, olha, eu não tenho esse produto em estoque, você pode falar o seguinte, esse produto entrará em estoque daqui 2 semanas, senhor. Entende que é muito melhor, mais objetivo e tem informação mais qualificada? É isso que você deve procurar para reduzir esforço cognitivo. E, de acordo com as pesquisas em Harvard, isso reduz em 18,5% o esforço cognitivo. Então, acredito que seja uma coisa que você deva priorizar. Indo para o ponto 3, então, como que a gente minimiza o pinga-pinga entre tipos de canais diferentes? Nessa mesma pesquisa, que eu já estou citando, 57% dos clientes já tinham visitado o site antes de entrar em contato com alguém. Isso significa o que na prática? Que você pode usar outros canais para reduzir esse esforço e fazer com que não necessariamente essa pessoa já vá para o telefone. Por exemplo, você pode ir para o seu site, lá no Fale Conosco, ou na seção de ajuda, e complementar com diversas informações que você já tem em várias ligações. Então você pode fazer o seguinte, pegar o seu time de suporte, seu time de atendimento, e pegar várias dicas e sugerir para o time de marketing colocar isso no site. Isso pode ajudar a reduzir esses 57% de pessoas que eventualmente chegariam à chamada já com uma ajuda, querendo procurar algum auxílio ou alguma coisa para fazer. Inclusive tem um post no nosso blog que fala exatamente sobre isso, sobre como que você cria essa seção de ajuda dentro do seu site. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? A quarta e penúltima dica é você usar ao máximo o feedback que você colhe durante as ligações para fazer melhorias. Então o que acontece? Muitas empresas, elas colhem esses feedbacks, mas não necessariamente transformam isso em atitudes ou ações. E fazendo isso, essas empresas basicamente não aprendem com os seus clientes insatisfeitos e nem com os clientes satisfeitos. E voltando naquela pesquisa inicial, as empresas que faziam esse processo de pegar feedback, colher esse feedback e transformar e treinar os seus colaboradores para ter conversas difíceis com clientes insatisfeitos, melhoravam em 31% o índice de resolução de problemas. Um outro exemplo de fazer isso é bem conectado com o ponto 3 que eu acabei de sugerir, que é fazer o seguinte:
pense que você tem uma dúvida muito incomum no seu canal e você coloque isso lá no Fale Conosco do seu site. Isso, em média, reduz em 8% o número de ligações que as pessoas vão fazendo para você com esse mesmo problema. Então isso pode ajudar você a reduzir muito o volume de ligações que você está recebendo e, consequentemente, melhorar a fidelidade, né? E diminuir o esforço cognitivo que as pessoas têm ao longo da sua ligação. Legal, com essas 4 dicas de como começar ou como mapear, agora a gente tem que colocar isso na prática. Então é aí que entra o ponto 5. Como que a gente capacita as pessoas do seu time ou você mesmo para colocar isso no dia a dia? Olha o que acontece. Em várias empresas de atendimento por telefone, o que elas medem? Produtividade, rapidez no atendimento, volume de ligações. Isso na prática é o quê? Produtividade, certo? Você acha que é a coisa correta a se fazer? E além disso, essas empresas deixam de lado o quê? A satisfação do usuário, certo? Olhando para aquele estudo de novo, uma empresa australiana de telecomunicações fez o seguinte: ela cortou de todas as análises as mensurações relacionadas à produtividade e só colocou essas relacionadas à pesquisa de satisfação do usuário. E embora o tempo de chamada tenha subido ligeiramente, o número de chamadas repetitivas caiu em 58% ao focar na satisfação do usuário. E hoje essa empresa avalia seus atendentes basicamente com uma coisa só. Elas fazem pesquisas com esses clientes para avaliar o quão bom foi aquele atendimento. Uma pesquisa de satisfação, por assim dizer. Inclusive, se você deseja aprender um pouco mais sobre isso, sobre como aplicar pesquisa de satisfação na sua empresa, acesse esse card aqui que a gente tem um link com outro vídeo no YouTube onde você pode aprender estritamente sobre isso. Bom, fecho aqui as 5 grandes dicas. Então a conclusão que eu queria deixar para você aqui é: pensa no seguinte, pensa sempre em como reduzir o esforço do seu usuário e colocar isso em prática em capacitação, em análise, em métricas. Fazendo isso, você reduz, obviamente, o esforço do seu usuário, mas também aumenta a fidelidade e reduz bastante o volume de ligações repetitivas. Na prática, você melhora a experiência do seu usuário. Lembra dos 5 pontos? Previna-se, entenda a jornada do seu usuário, colha feedbacks, cuide para não trocar de canais, para não pingar tudo isso e coloque isso numa métrica, comece a mensurar isso. Você faz alguma dessas práticas, você quer evoluir em relação ao seu atendimento? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que toda semana a gente vai estar trazendo conteúdo novo e específico sobre isso. E tem mais, se você tem vontade de conversar mais sobre isso, de buscar aprender, se conectar conosco da Movidesk, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, coloque as suas dúvidas que a gente vai responder sempre. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.